Olá, paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui para mais uma das nossas escola bíblica pela internet. Uma ótima oportunidade para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. E eu quero fazer um convite especial. Você que está aí nos ouvindo e nos assistindo também, eu gostaria de fazer um convite a você, que você estivesse juntamente conosco em uma das nossas comunidades, o Novo Tempo. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos ali na Rua Major Sertório, número 685, no centro da cidade. Em Cotia, nós estamos na Rua Brasilândia, número 85, bem próximo ao posto de saúde. E na Zona Norte, nós estamos ali na altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Você é um convidado super especial, esteja juntamente conosco. E aproveitando essa oportunidade também, e fazer um convite a você e toda a sua família, que vocês estivessem conosco em uma das nossas comunidades também, que o endereço nós já divulgamos. Todos os domingos, a partir das 18 horas, nós temos nosso culto da família. Todas as quartas-feiras, nós temos o nosso culto também na Zona Norte, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, com o Bispo Luiz, a pastora Elizabeth também estará juntamente conosco. E também na nossa sede, nós temos as terças, quartas e quintas-feiras na Rua Major Sertório, número 685. E em Cotia, mais uma vez o endereço, na Rua Brasilândia, número 85, nós temos as terças, quartas, quintas e sextas-feiras, e também aos domingos o nosso culto da família. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então nós vamos agora continuar nossa escola bíblica pela internet. E nós vamos estar falando hoje a respeito do ministério da intercessão. Então, em primeiro lugar, nós vamos estar falando desse ministério muito importante dentro da igreja. O ministério da intercessão, ele é um ministério onde o atalaia é colocado sobre a torre para estar em vigília. Ele está ali vigiando, porventura se houver algum inimigo para atacar aquela cidade. O atalaia está na torre mais elevada e ele consegue ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que está acontecendo fora dos muros e também dentro dos muros. E à medida que os inimigos vêm se aproximando dos muros, o atalaia, ele está observando aquela movimentação toda, ele pode voltar para trás e dizer ao povo: olha, estão querendo invadir a cidade, olha, estão querendo roubar o nosso templo, olha, estão querendo roubar o nosso espaço. Esse é o papel da intercessão, é aquele que está sempre vigilante. E nós vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos lendo Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Ele nos diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a palavra do Senhor, ele está nos ensinando justamente isso, a nós estarmos orando por todas as pessoas. Nós não podemos escolher para quem nós vamos estar orando e para quem nós não vamos estar orando. Muito pelo contrário, a palavra nos ensina que para nós estarmos perseverantes, ali orando, clamando pelos nossos irmãos, clamando pela nossa igreja, pelas nossas autoridades. Isso é muito importante. E eu gostaria de estar lendo a nossa leitura bíblica em classe. E o nosso assunto está baseado em Gênesis capítulo 18, versículos de número 23 a 29, 32 e 33. Então a palavra do Senhor nos diz assim, ó: e chegando-se a Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aqui, Abraão está tendo um diálogo com Deus. No versículo 25: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, se porventura faltarem de 50 justos 5, ou seja, 45,
destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Obviamente aqui, Abraão estava falando de Sodoma e Gomorra. Acontece que Abraão, ele tinha ali um sobrinho chamado Ló. E Ló estava ali em Sodoma e em Gomorra. Então, ele pensando em Ló, que ele tinha muito amor por ele intercedeu diante de Deus, mas com a intenção de salvar o seu sobrinho e também toda a sua família. Então, ali, Abraão foi um intercessor na presença do Senhor. E é justamente isso que nós vamos estar falando hoje. O amor. Por quê? Porque na realidade, Abraão tinha um amor muito grande por Ló. Se ele não amasse Ló, fatalmente ele não ia interceder por ele. Ele estava pensando em Ló. Ele estaria intercedendo por toda a cidade. Mas não, ele tinha um amor no coração. E o cristão, como está em João 13:35, a característica maior do cristão é justamente o amor. O amor pela vida das pessoas, o amor pelas pessoas que não são salvas, o amor também pelas pessoas que são salvas. A realidade, o amor por todos os homens. Porque na realidade, todos nós somos a imagem de Deus. E Deus, ele se alegra quando um injusto, um ímpio se converte a ele, a festa nos céus. Então, nós devemos ter esse amor no nosso coração, que é muito importante. E também, essa oração intercessória no Antigo Testamento. Como é que ela funcionava? Bom, no Antigo Testamento, ali o povo de Israel, havia muitos homens fiéis ali, que intercediam pelo povo, como nós podemos ver em alguns capítulos e alguns versículos que eu vou estar citando, para que você possa fazer as suas anotações. Lá em 1 Samuel 7, versículos 8 e 9, 12, 19 a 25, e tem a intercessão de Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo 32, versículos de número 11, 14, 30 a 32, e também em Deuteronômio, capítulo 9, versículos 13 a 19, Jeremias 14, 19 a 22. Temos também Esdras, capítulo 9, versículos de 6 a 15, Daniel, capítulo 9, de 3 a 19, e muitos outros também. Moisés, ele era um intercessor pelo povo de Israel. Então, eu me lembro perfeitamente na Bíblia, quando Moisés se ausentou durante 40 dias e 40 noites, estava na presença do Senhor, e Deus concedeu os 10 mandamentos para Moisés. E a hora que Moisés desceu do monte onde ele estava, o povo estava adorando ao bezerro que eles tinham feito de ouro. E ali Moisés se irou. Mas Moisés, mesmo na ira dele, ele intercedeu a Deus por aquele povo. Porque ele amava aquele povo. Porque aquele povo era o povo de Deus, era o povo escolhido de Deus. Então Moisés tinha isso no coração, ele tinha o amor por aquelas pessoas. Apesar deles estarem fazendo aquela abominação, Moisés intercedeu não somente uma vez, mas várias vezes. Inclusive, Moisés teve a ousadia de pedir ao Senhor: Senhor, se o Senhor não poupar esse povo, se o Senhor querer destruir esse povo, Senhor, risca meu nome do livro da vida. Olha, tem que ter um amor muito grande pelas pessoas para chegar diante de Deus, e eu creio que nenhum de nós hoje teria coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, risca o nosso nome do livro da vida. Eu mesmo não teria essa coragem. Eu creio que o Beto também, que está aqui na técnica, também não teria essa coragem. Nem você que está nos assistindo também teria essa coragem. Ninguém vai querer ir para o inferno de forma alguma. Mas ali Moisés, ele teve essa ousadia no coração dele. Mas Deus sabia muito bem que essa ousadia não era um enfrentamento com Deus, mas era o amor que ele tinha pela vida das pessoas. Então Deus ali reverteu aquela situação através da intercessão de Moisés. Isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus também foi o intercessor completo no Novo Testamento.
Tem a oração sacerdotal de Jesus Cristo, que intercedeu por todas as pessoas, para que todos viessem a conhecê-lo e que todos fossem salvos. Mostrou o que era a verdade, pediu para que o Pai colocasse, como ele é um juntamente com o Pai, que todas as pessoas sejam também com o Pai, um como ele é junto. Ou seja, as pessoas estarem em Jesus e Jesus no Pai. Então Jesus, ele é o perfeito intercessor. E a igreja também, ela é incentivada a estar intercedendo pela vida das pessoas. A palavra nos diz para nós intercedermos por todas as pessoas, termos amor por todos, indistintamente. E também nos fala a respeito disso, para nós pagarmos o mal com o bem. E não nós pagarmos o mal com o mal. E sim, muito pelo contrário. A partir do momento que você sofre uma agressão injusta, a partir do momento que você sofre um prejuízo injusto, não se preocupe, porque Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Você vai virar a face. Vai deixar aquilo que é injusto, você vai deixar aquilo que Deus vai tomar o julgamento. É isso que é você tomar uma face e dar a outra face para baterem. Desde que você esteja correto, desde que você esteja uma pessoa íntegra, desde que você esteja com o seu coração puro diante de Deus, e você inocente, pode ter certeza absoluta de uma coisa: Deus vai te poupar e Deus vai te dar a vitória. E também, nos dias atuais, nos dias de hoje, como será que nós devemos fazer? Eu vou estar lendo alguns capítulos da Bíblia para que nos sirva como referência. A Bíblia nos ensina que é dever do crente orar pelos outros, por todos. 1 João, capítulo 5, versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 1, do capítulo 2, versículos 1 e 8. Efésios 6, 18, que foi o nosso texto. Tiago 5, 16. Contudo, não é dever, só um dever, mas principalmente um privilégio, um canal de bênção. Poxa, na realidade, nós devemos ser pessoas privilegiadas em podermos interceder pelas outras pessoas. Ou seja, quando você intercede pelas outras pessoas, é que o seu coração ele está cheio de amor. Amor pela vida das pessoas. Um desejo muito grande para que elas sejam salvas, que elas venham a conhecer ao Senhor e que tenham uma conversão na sua vida de 180 graus, abandonem o seu pecado, as coisas erradas da sua vida e voltem novamente para Deus. Isso é um privilégio. É um privilégio do cristão. É por isso que nós temos esse dever. Não somente esse dever, mas essa, vamos colocar entre aspas, essa obrigação. Por quê? Porque Jesus, através da intercessão, através daquilo que ele falou lá no capítulo 15 de João, a oração intercessória, ele nos chamou para junto do Pai. E isso é um privilégio muito grande. Porque, afinal de contas, nós somos salvos do inferno. Nós somos salvos do pecado. Nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos lutando. Nós estamos vencendo a cada dia uma batalha. E por essa razão, por esse sentimento no nosso coração, esse sentimento de vitória, esse sentimento de conquista, é que nós devemos estar intercedendo pela vida das pessoas. É isso que a igreja, hoje, ela tem que fazer. Estar orando pelas autoridades, estar orando pela vida das pessoas, estar ali clamando diante de Deus. Agora, há algumas características do intercessor. Em primeiro lugar, muitas vezes, através de uma oração, você pode mudar um acontecimento, um fato, você pode mudar o coração de uma pessoa através de uma intercessão, e ela acontece assim, no mesmo instante, na mesma hora, instantânea. Mas muitas vezes, que é justamente a maior parte da nossa vida, nós conseguimos conquistar em perseverança, em luta. Olha, nós oramos pela vida das pessoas, nós clamamos pela vida das pessoas, e muitas vezes nós olhamos para a vida da pessoa e falamos assim: puxa, eu oro, eu clamo, eu choro diante de Deus por esse acontecimento. Essas coisas não acontecem, e eu estou aqui orando aqui há sei lá eu quanto tempo, há 6 meses, 1 ano, 2 anos, a situação não muda. É perseverança. O intercessor, ele tem no coração dele esse sentimento de perseverança. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é a vontade de Deus. E quando você sabe qual é a vontade de Deus, você é perseverante. Você é uma pessoa lutadora, você é uma pessoa batalhadora, você batalha pelas outras pessoas. Você sabe que Deus pode transformar o coração. Você sabe que Deus, da mesma forma que fez conosco, fez comigo, com o Beto, com todos nós, afinal de contas, que estavam em trevas, e um dia, através da palavra de Deus, até pela perseverança, porque, olha, muitos de nós fomos para a igreja várias vezes, e as pessoas oravam pela nossa vida, e várias vezes nós não sentimos absolutamente nada, até que chegou um dia que nós sentimos no nosso coração e entregamos a nossa vida para Jesus, mas pela perseverança da oração. Então, o intercessor tem que ter isso dentro do coração.
Você pode estar ali confirmando o que eu estou falando em Gênesis capítulo 18, versículos de número 22 a 33, e também em Mateus capítulo 15, versículos 22 a 28. E também outra característica do intercessor é o altruísmo, ou seja, ele é um autêntico intercessor, ele não é uma pessoa egoísta, ele não é uma pessoa que pensa só nele. Vamos colocar assim, olha, eu oro todos os dias pela minha vida, eu oro todos os dias pela minha finança, eu oro pelo meu ministério, eu oro por isso, eu oro pelo meu, é uma palavra possessória, você é possessivo, é meu, eu oro por mim, eu oro por isso, eu oro por... Não, Deus na realidade colocou no coração do intercessor um sentimento de amor pela vida das pessoas, porque o intercessor, ele sabe muito bem que, como Jó estava ali e orando pelos seus amigos, e Deus reverteu o quadro na vida de Jó, deu a ele a porção dobrada na vida dele, o intercessor, ele conhece a palavra e ele sabe desse sentimento no coração dele, que quando ele estiver orando pela vida das pessoas, Deus vai levantar intercessores, pessoas, para estarem clamando por você, para estarem orando por você, porque Deus, ele é maravilhoso. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia, que Elias estava na caverna, e ele estava passando por um momento de uma luta muito grande na vida dele, ministerial muito grande, e que ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, só sobrou eu. Mataram os seus profetas, mataram os seus servos, mataram Deus, só sobrou eu, só agora eles querem me matar. Deus falou assim: olha, ô Elias, não se preocupa não, fica tranquilo que você não está sozinho. Se você não fizer isso, tem mais 7.000 que eu preservei. Olha, Deus preservou. Elias se achava que ele estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Tinha mais 7.000 ali que Deus tinha levantado. E na nossa vida também, quando nós temos esse sentimento no nosso coração, de nós estarmos clamando diante de Deus pela vida das pessoas, esse sentimento de amor, Deus levanta intercessores, levanta as pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, nós nunca ouvimos falar daquelas pessoas, porém Deus coloca no coração deles esse sentimento intercessório, para que eles estejam clamando pela nossa vida. Então você tenha esse sentimento no seu coração, esse sentimento de ser altruísta. Ore mais para as pessoas. Não procure não olhar somente para os seus problemas, mas ore para o problema das pessoas. Olhe as lutas das pessoas pelo que elas estão passando. Muitas vezes você tem saúde, você pode se locomover para vários lugares, você tem força física, força mental. E agora, se você olhar para a vida, às vezes, do seu irmão ou de uma pessoa do seu lado, do seu vizinho, você vai ver que ele tem uma enfermidade de câncer, ele tem uma enfermidade do intestino, ele tem uma enfermidade muito grave, ele está vivendo na miséria. E graças a Deus, você não está nessa condição. Então ore pela vida dele, peça a Deus para que da mesma forma que ele fez com você, que ele te deu a vitória, que ele te dá saúde, ele dê também ao seu irmão, ele dê também a essa pessoa que está do seu lado aí, que você às vezes não está dando o devido valor. E certamente Deus vai abençoar a sua vida. Outra característica do intercessor é a empatia. A empatia não é aquela empada de comer não, viu? Tá? É empatia, é você, sabe, o feedback. O feedback é assim, ó, quando você sintoniza com o problema da outra pessoa e tem um retorno para você. Você sabe o quanto aquela pessoa está sofrendo, qual é o preço que ela está pagando por aquela situação. Muitas vezes as pessoas vêm colocar problema para nós, que para nós parece que o problema é muito pequeno, diante dos outros problemas que nós ouvimos. Mas para aquela pessoa é importante para ela. É importante, às vezes é o primo, o sobrinho, o irmão que está longe, mas para ela é importante. Eu me lembro que algumas vezes, algumas pessoas vêm e pensam assim: eu queria que você orasse pela minha tia, pela minha irmã. Aí a primeira coisa que nós fazemos é: quantos anos tem sua tia, sua irmã? Tem 95, 96 anos de idade, né? Aí nós fazemos assim: puxa, 96 anos de idade, né? Já fez muita coisa, já, né, tal. A gente fica meio assim, né, de orar para Deus, né, prolongar a vida. Mas para nós, porque nós não temos um relacionamento com aquela pessoa, nós não temos uma empatia com aquela pessoa, com o parente dela. Mas ela convive com aquela pessoa é muito importante para ela. Então para nós pode parecer que assim já viveu a vida, já aproveitou a vida, mas para ela não. Então quando você se solidariza com o problema da pessoa, quando você tem esse feedback, essa empatia, você sente no seu coração aquilo que ela está passando. Para ela é muito importante. Então tenha isso no seu coração. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Tem que se colocar no lugar dela. Esteja orando por aquela necessidade dela. Esteja ali que certamente Deus vai abençoar a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E também nós vamos estar falando a respeito da força da oração coletiva. Essa é a oração intercessória de uma pessoa que nós estamos falando. Agora vamos ver na coletividade.
Em primeiro lugar, quando Jonas recebeu uma incumbência, uma responsabilidade de ir para Nínive, para estar orando para aquela cidade, clamando por ela, porque Deus iria destruí-la se ela não se arrependesse. Aí Jonas foi para Tarsis, aí tem toda a história de Jonas ali no livro dele. Mas o mais importante aqui foi o seguinte: quando Jonas colocou para os ninivitas que eles seriam destruídos se eles não se arrependessem, olha, aí a oração não é intercessória de Jonas, é que Jonas levou a palavra de exortação para eles e falou: ninivitas, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir vocês. O que aconteceu? Houve um sentimento naquela coletividade, um sentimento da nação toda de Nínive. Eles se arrependeram, se prostraram diante de Deus, colocaram o seu rosto no chão, jogaram cinza sobre as cabeças e vestiram as suas vestes mais humildes, e diante de Deus eles clamaram e intercederam para que Deus mudasse aquela situação. O poder da oração coletiva levou com que os ninivitas eles fossem salvos. Eles se arrependeram. Olha como é importante. Quando nós começamos a orar coletivamente na igreja, nós resolvemos clamar, nós colocamos no nosso coração de clamarmos pela vida das pessoas, como nós fazemos na nossa comunidade. Nós temos um momento ali que nós clamamos pela família, nós estamos orando todos juntos pela família. Tem um momento também que nós estamos orando aí todos juntos pelos enfermos, por aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Há um jejum específico para nós, que nós fazemos de 3 em 3 meses, que chama-se o jejum do clamor. Naquele jejum do clamor é baseado na palavra profética que é destinada para aquele ano para as nossas vidas. Em cima daquela palavra profética, nós clamamos diante de Deus pela vida das pessoas e por todas as situações. Então isso é muito importante, porque Deus ouve o clamor também quando nós estamos em assembleia, quando nós estamos em comunhão. Isso é muito importante. E também a oração, nós vimos de Nínive e também de Israel. Um fato muito importante está no livro de Esther. Então, Esther, ela foi uma rainha que era judia. E o que aconteceu? Ali houve toda uma conspiração para destruir o povo de Israel, através de Amã, que queria destruir o povo de Israel. E ali Esther tomou um posicionamento. Ali ela tomou um posicionamento e falou assim: eu vou estar orando para que eu possa chegar diante do rei. Olha, eu posso chegar diante do rei e pedir a misericórdia para ele. E aí o que aconteceu? Ela pediu, falou assim: agora só que é o seguinte, falou para o tio dela, Mardoqueu, falou assim: Mardoqueu, que é o tio dela, falou assim: olha, clame todo o povo para que eles estejam fazendo um jejum, para que Deus possa reverter a situação através da minha vida, porque eu vou entrar na presença do rei, e eu não posso entrar na presença do rei se eu não for chamada, eu corro o risco de morrer, porém, se morrer, morri, mas esteja clamando. O que aconteceu quando o povo de Israel clamou diante de Deus, se prostrou diante do Senhor? Deus reverteu aquela situação e o povo foi poupado da destruição, e o inimigo que queria destruir o povo de Israel, esse foi enforcado. E também na igreja primitiva, quando Pedro estava preso, o que aconteceu com a igreja? A igreja falou assim: está preso, deixa para lá, está preso, deixa ele cumprir a pena dele lá, ele vai cumprir a pena, depois que ele sair a gente faz festa. Não. Sabe o que a igreja fez? Eles começaram a clamar diante de Deus. Eles começaram a orar diante de Deus, em coletividade. Aí eles clamaram diante de Deus e Deus mandou o anjo lá dentro. Olha que tremendo, que maravilhoso. Deus mandou o anjo lá dentro para que tirasse Pedro da prisão. E quando Pedro, olha só, quando Pedro chegou lá para visitar os outros discípulos, eles não acreditavam que era Pedro, porque ele estava preso. Olha o poder da oração, olha o poder quando nós resolvemos nos unir, quando nós resolvemos estar orando em conjunto. Deus ouve muito mais ainda a nossa oração quando nós estamos juntos, o nosso clamor, a nossa oração e a nossa intercessão. Em conclusão, orar pelos outros é um dever e uma prova de que o amor de Deus está derramado no coração do intercessor. Buscar a Deus com fé é o modo correto de começar. Todos os cristãos devem desenvolver uma vida de oração e intercessão, buscando ter em si virtudes como altruísmo, perseverança e empatia espiritual. Assim fazendo, além de aprimorar sua vida de comunhão com Deus, o cristão estará cumprindo o mandato divino de amar ao próximo
como a si mesmo.